E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tranquilinho aí? Bom, vamos aqui para a resolução de mais um exercício com operações envolvendo intervalos reais. O que ele me dá aqui? Dados os conjuntos a seguir, determine o que se pede. Conjunto A, x pertence a R, tal que o x é menor que 4. E conjunto B, x pertence a R, tal que o x é menor do que 1. Primeira coisa que você tem que fazer aqui, quando você for operar intervalos, é identificar os elementos que estão envolvidos nos dois intervalos, nos dois conjuntos, A e B aqui no caso, e colocá-los em ordem crescente. E aí você tem que fazer uma linha vertical interceptando essas minhas retas reais aqui para cada conjunto. Ó. Então aqui eu vou colocar uma linha aqui para o 1 e uma linha aqui para o 4. Visto que o 1 vem antes do 4, na ordem, hein? Lembrando que a reta é uma reta ordenada, então tem que ter ordem ali. Vamos colocar bonitinho. Os valores vão vir aqui, ó. 1 e 4. Deixa eu melhorar aqui. Aqui o 1 e ali vem o 4, tá bom? Na ordem crescente. O primeiro intervalo, conjunto A, ele me dá o seguinte, que o x é menor que 4. Então eu vou pegar uma bolinha aberta aqui, porque o x é menor que 4, não posso contar com o 4. Bom, fazer uma bolinha aberta aqui no 4 e pegar todo mundo que é menor que ele. Então eu vou varrer todo esse intervalo aqui da minha reta. Ó. Olha lá. O x é menor que esse meu 4. Tá bom? Conjunto B. X menor do que 1. Fazendo aqui na segunda linha o conjunto B. O x é menor que 1. Mais uma vez aqui a bolinha aberta aqui no 1, porque o conjunto B não contempla o seu extremo 1. Então, x é menor do que 1, tá bom? Estou com esses dois intervalos aqui. Para fazer a primeira operação que ele está me dizendo aqui, ó, que é a de intersecção, essa intersecção aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro escrever aqui, ó, a intersecção com B, tá bom? A intersecção com B. E aí eu vou verificar qual é a parte comum dos dois conjuntos, tá? Vamos ver aqui, ó, nesses três intervalos eu tenho um intervalo antes do 1, um intervalo entre 1 e 4 e outro intervalo após o 4. Vou verificar qual dos intervalos contempla a intersecção, que você vê claramente que é esse trechinho aqui, ó, antes do 1. Então vou vir aqui, ó, e vou pintar aqui antes do 1, ó. Antes do 1 vou pintar esse trechinho. E agora eu preciso verificar se esse extremo aqui está incluso ou não, tá? Esse extremo aqui no caso aqui, ó, não coloquei aqui no conjunto B, é o 1, tá bom? Se esse extremo está incluso ou não. No caso da operação de intersecção, só estará incluso no intervalo da operação se o elemento estiver contemplado nos dois conjuntos simultaneamente. Mas você vê aqui que o 1 ele não faz parte do conjunto B, ele é um extremo, mas ele não está incluso. Então a bolinha estando aberta nessa vertical aqui, ó, na operação de intersecção, ele também estará aberto, tá bom? Ó, então ficará aberto aqui e eu vou colocar esse 1 aqui com uma bolinha aberta. E aí eu vou escrever esse meu intervalo aqui na frente a resposta. Ó. Como ele é menor do que 1, na verdade é o mesmo conjunto B, né? X menor que 1, mas eu vou fazer aquele outro tipo de notação com colchetes e parênteses. No caso aqui, como esse intervalo ele vai para o lado esquerdo infinitamente, o lado esquerdo é o lado negativo da reta, certo? Então, ele está vindo de lá do lado negativo da reta infinitamente e parando aqui no 1, sem contemplar o 1. Então, ele começa lá no menos infinito, vou fazer aqui um parênteses, menos infinito, e aí ele vai até o 1, também sem contemplá-lo, então você coloca o parênteses. Não lembra essa notação de parênteses e colchetes? Volta lá, vou deixar aqui um vídeo na descrição, um link na descrição do vídeo, falando sobre a teoria de como escrever cada intervalo real e as suas diferentes maneiras, tá bom? Vou deixar na descrição aqui para você assistir. E também às vezes eu coloco na playlist, não sei se eu lembro sempre, mas eu coloco uma playlist no final do vídeo para você clicar e assistir a aula anterior, o vídeo anterior e o assunto teórico associado, tá bom? Então tá aqui o meu primeiro intervalo de menos infinito até 1, tá bom? No finalzinho eu vou comentar uma consequência do que está acontecendo aqui, você já vai verificar que é bem interessante essa consequência e você, de certa forma, tem um atalho para o exercício. Segunda operação.
a operação de união. Então tem aqui essa operaçãozinha aqui, ó, união de A com B. Vamos fazer aqui embaixo, ó. União de A com B, como o próprio nome diz, a união é quando você junta as coisas, tá bom? Se eu vou juntar as coisas, eu vou pegar esse tracejado do conjunto A, vou pegar esse tracejado do conjunto B e eu vou juntá-los. Então eu vou ficar com esse tracejado todo aqui, ó, tá bom? Com todo esse tracejado aqui até o 4. E aí vamos verificar se esse 4 faz parte do conjunto relativo à união de A com B. Para estar na união, o elemento precisa estar em pelo menos um dos conjuntos. Verifica-se que o 4 não está no conjunto A. Então, não está no conjunto A. Vamos ver se o 4 está no conjunto B. Também não está no conjunto B, porque o 4 nem chega ao conjunto B, não faz parte do conjunto B. Para estar na união, como eu disse, ele precisa estar em pelo menos um dos dois conjuntos. Como não está em nenhum deles, então na união também não estará. Então eu vou vir aqui e vou deixar uma bolinha aberta. E você vê claramente que esse meu conjunto da união é o próprio conjunto A. Guarda isso aí que eu vou te falar lá no final, aquela dica de atalho de novo. Para escrever esse conjunto, novamente, ó, o meu intervalo tracejado começa lá no lado negativo infinito e vem percorrendo até chegar no 4, que não está incluso na operação de união de A com B. Então, mais uma vez aqui faço um parênteses, coloco menos infinito, paro aqui no 4 e coloco um parênteses nele também, tá bom? Verifica-se claramente que essas duas primeiras operações, essa aqui é exatamente o conjunto B e esse daqui é exatamente o conjunto A. Agora eu vou comentar isso aqui com vocês. Você consegue perceber que os conjuntos A e B, eles são subconjuntos? Na verdade aqui, o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. Então tem a seguinte situação, o seguinte cenário aqui, ó. Vou desenhar aqui para você. Toda vez que você tiver um subconjunto dentro de uma relação entre subconjuntos, na verdade, fazer aqui, ó, o A e o B. Ó. Aqui no caso, o B é um pedacinho do A. Então, vou colocar ele aqui, ó. O B é um pedacinho do A. Então, aqui você vê aqui que o B está contido no conjunto A. Toda vez que isso acontecer, você vai declarar as operações de intersecção de A com B e de união de A com B sempre como um dos conjuntos A ou B, tá? Quando eu estiver falando da inclusão de um conjunto B no conjunto a intersecção, como você verificou aqui, acabou sendo o menor dos dois conjuntos, ou no caso aqui, o conjunto B. Então, no caso aqui, é o menor conjunto, tá bom? Dos dois. E a união do A com B acabou sendo o próprio conjunto A, que é, na comparação de A com B, o maior dos dois conjuntos, tá bom? Isso é uma consequência. Toda vez que eu tiver um conjunto B incluso no conjunto a intersecção é o menor conjunto e a união é o maior conjunto, tá bom? Pega esse atalho aqui que às vezes ajuda muito na resolução do exercício e economizar um tempo para escrevê-lo, tá bom? Continuando aqui, a última operação, a operação de diferença de A com B. Como que eu verifico a diferença do A com B? Eu vou comparar os dois conjuntos e aí eu vou pegar e vou remover exatamente esse trecho aqui que diz respeito à intersecção. Então, se eu pegar esse meu conjunto A e esse conjunto B e comparar, do A eu remover o B, o que vai sobrar? Esse trechinho aqui, ó, que vai do 1 até o 4. Olha lá, ele vai do 1 até o 4. Vamos verificar como que eu trabalho com a questão da bolinha na operação de diferença. Eu vou deixar aberto aqui nos dois e se precisar pintar, eu pinto, tá bom? Vamos ver aqui, ó. A diferença de A e B, você tem que pensar em apenas uma palavra. Você tem que pensar na palavra exclusividade. Exclusividade sempre relativa ao primeiro elemento da operação. No caso, é o conjunto A, tá bom?
Então, se eu estou pensando na exclusividade do conjunto A, eu só vou pintar essa bolinha no 1 se o 1 for um elemento exclusivo do conjunto A. Vamos verificar aqui, ó. O 1 pertence ao conjunto A e o 1 não pertence ao conjunto B. Verifica-se claramente que o 1 é um elemento exclusivo do conjunto A. Então, eu vou vir aqui e vou preencher essa bolinha para colocá-lo na minha operação de diferença de A com B. Vamos ao outro extremo do meu intervalo. O elemento 4. Estamos falando de elementos exclusivos do conjunto. Mas veja aqui, pessoal, ó, o 4 não faz parte nem do conjunto A. Se nem do conjunto A ele faz parte, que dirá ser exclusivo. Então, nem precisa verificar a questão do conjunto B. Então, aqui ele ficará aberto, tá bom? E esse meu intervalo, o meu x está entre os valores 1 e 4, incluso 1 e excluso o 4, tá bom? Então, vou vir aqui e vou escrever. Como eu quero incluir o elemento 1, eu vou colocar um parênteses, um colchetes aqui no 1 e um parênteses ali no 4, porque eu não quero contar com ele na minha operação, tá bom? Poderia escrever esse meu intervalo com aquela anotação do x pertence a R que vocês não gostam muito, né? Mas eu vou colocar aqui só para denotar. Porque aqui o conjunto A e o conjunto B estavam expressos com x pertence a R aqui. E eu denotei eles geometricamente e algebricamente com a notação de parênteses e colchetes. Então, para completar aqui o exercício, só vou escrever esse meu intervalo com a notação algébrica do x pertence a R. Que ficaria assim, ó. O x está na reta, tá bom? O x está na reta, que é o conjunto R. Tal que o meu x está aqui nesse meio, pessoal. Olha aqui onde ele está. Ó. Ele está no meio do 1 e do 4. Você faz o seguinte, ó. Você vem aqui, você coloca o 1 aqui, você coloca o x aqui e você coloca o 4 aqui. E aí, como a bolinha está pintada aqui no 1, então ele é menor ou igual que 1. Como a bolinha está aberta aqui no 4, então estritamente menor. Tá bom? Essa aqui seria a notação com usando o x pertence a R. Tá certo? Gostou do vídeo? 3 famosos Cs. Comenta, compartilha e curte o canal. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ó, fica atento aqui nos links importantíssimos que eu deixo aqui no final do vídeo, com playlist de exercícios resolvidos anteriormente, com o mesmo mesma abordagem, o mesmo tipo de assunto, o mesmo conteúdo. E também de alguns canais de professores aí que estão fazendo o mesmo trabalho que eu aí. Dá uma força lá, dá um joinha, entra no canal, compartilha, clica e comenta também. Deixa sua dúvida aqui que eu volto para responder nos próximos vídeos. Beleza? Obrigado pela atenção, abraço!